A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para dar continuidade à igreja feita através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, levando a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que estiver buscando a presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, para a sua edificação. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram em sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, caminho e instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa vir falar aos seus corações. De segunda a sexta estamos ao vivo aqui na Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7. E nos finais de semana, no sábado e no domingo, é sorteado quais das 5 lives que ocorreram durante a semana serão reprisadas, ou seja, repetidas nos finais de semana, para que de segunda a segunda você tenha uma palavra do coração do Senhor nosso Deus para o seu coração. Então vamos agora à ministração de uma oração. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar, transformar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Peço ao Senhor que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés de cada uma vida de uma igreja bendita, amada do Pai, que estiver recebendo com alegria tua boa palavra sendo ministrada através de nós. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, testificando a tua palavra que está sendo ministrada e que ela possa vir a interagir, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e todos juntos em um só Espírito venhamos exaltar, adorar, glorificar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome em todos os povos e nações. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, a partir de 00h07. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas. Então deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, que já é uma forma de você estar interagindo conosco, marcando aqui a sua presença, para estarmos juntos, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto a corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então vamos agora dar início à ministração ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12 para que você possa estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o primeiro rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. E o Francisco das Chagas de São Paulo, mas que é original do Ceará, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, livro de João, que possui 21 capítulos. Livro de João, que possui 21 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Escolha também o número de 1 a 7, logo mais no decorrer dessa live, irei sortear mais 7 números. Toda live de segunda a sexta, além de orações, você recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, João, capítulo 11. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de João, capítulo 12, para a sua meditação. Se vocês estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos estar dando início à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois orações duram no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Vamos à ministração de uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel, Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal e janela, de cada corpo, alma, espírito e coração, que estiverem recebendo com alegria
alegria a tua boa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, e que os frutos venham permanecer, para eles receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O João Aldo, de Vitória da Conquista da Bahia, seja muito bem-vindo também, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão, Senhor Deus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de João, capítulo 11. Tudo para mais honra e glória no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos do versículo 47 ao versículo 54. Livro de João, capítulo 11, do versículo 47 ao versículo 54. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 11 aqui do livro de João, nós vemos toda uma manipulação religiosa para impedir, tentando impedir, que o império de palha deles viesse a ruir. E aqui nós vemos que o Senhor nosso Deus o tempo todo ali esteve sempre no controle. Em nenhum momento o controle saiu das mãos do Senhor nosso Deus. Pois aqui vemos que Caifás profetizou não por si mesmo, mas sim aquilo que já vinha sendo profetizado desde anos e anos, por séculos e séculos, pelos profetas anteriormente. E o Senhor só havia usado ele para que da própria boca dele, ele reafirmasse as profecias já realizadas. Não porque a intenção do coração delas era boa, mas sim para que o Senhor demonstrasse como o cuidado que nós devemos tomar com as nossas palavras, para que, como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, que tudo que nós falamos nós iremos prestar conta no dia do juízo. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado para que o Senhor nosso Deus possa verdadeiramente estar usando as nossas palavras e as nossas condutas para abençoar não somente a nós, como para o próximo também, como foi sempre com o Senhor Jesus, com os seus discípulos, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, que guardam e praticam os seus ensinamentos, os seus mandamentos, não trazem o bem apenas para si próprios, como também proporcionam grande bem a todos que estão ao redor. O povo judeu naquela época, os religiosos, os escribas e fariseus, estavam preocupados que viessem a perder o poder que eles tinham em suas mãos. Mas nós devemos recordar que se esse poder estivesse realmente de acordo com a palavra do Senhor, com os mandamentos do Senhor, eles não teriam do que temer. Só que justamente esse é o ponto. Sabiam que tinha muita coisa errada, sabiam que o Senhor não estava se agradando da forma como ia, e sabiam também das promessas e profecias da vinda do Senhor Jesus. O ponto é, sempre escolheram calar, sempre escolheram se omitir, sempre escolheram a glória dos homens do que a glória do Senhor. Até entre eles, aqueles que acreditaram, que creram que o Senhor Jesus era realmente o Filho do Deus vivo enviado, ainda assim tiveram dificuldades em confessá-lo publicamente, de maneira que ficava ali no meio deles como apenas de passagem, como uma planta, não fazendo, não produzindo, como joio, mesmo em meio ao trigo. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, para que a nossa conduta venha a ser de trigo. Trigo produz fruto. E o Senhor Jesus afirmou lá em João capítulos 14, 15 e 16, que quem está nele e ele está nessa pessoa,
esse produz muito fruto e o fruto dele permanece. E é esse verdadeiramente o desejo de todos os nossos corações, que aqueles que estão em espírito e em verdade, na presença do Senhor nosso Deus. E abençoados, agora eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote apóstolo bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção na mensagem, anotem cada versículo que sair, que o nosso sacerdote apresentar, para fazerem como a igreja nobre do Senhor Jesus, que ouve o que o líder fala, depois examina nas escrituras, para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Vocês que estão chegando agora, são todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Já deixei no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, e interaja conosco participando dessa live. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente, não conseguiu anotar alguma das bases para estar examinando em algumas redes sociais, essa live fica salva com @igrejasbenditas. @ é aquele azinho com um círculo em volta, igrejas benditas, no plural. E aí você vai poder voltar a mensagem, pausar, diminuir a velocidade caso necessário e examinar com atenção e prudência de acordo com as escrituras sagradas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e já aproveite e peça um de nossos templos físicos na sua região, pois conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas.
Então sejam novamente todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Escolha o seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, @igrejas benditas. E pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. E o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada é o livro de Lucas, que possui 24 capítulos. De João, vamos para Lucas. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Lucas, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, que eu menciono sempre aqui para todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Lucas, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, Lucas, capítulo 6. E para o rebanho bendito par, de número 4, livro de Lucas, capítulo 7, para a sua meditação. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vocês que estão chegando agora, querem interagir conosco, participar da live, tirar suas dúvidas, ou então só quer realmente marcar sua presença aqui para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, interaja conosco, participando da live, tirando suas dúvidas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando, aqueles que querem continuar recebendo orações, basta se inscrever ou nos seguir, que vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa paz, graça e alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando cada coração onde essa live alcançar, para que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai, juntos conosco através dessa internet. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração do livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao versículo 49. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 6 aqui do livro de Lucas é muito forte e muito importante. Tanto é que eu menciono, quem acompanha aqui sempre as lives, eu sempre menciono essa parte aqui para todos vocês. E um ponto aqui que já é necessário todos terem conhecimento para que a gente dê continuidade aqui à ministração, pois aqui o Senhor Jesus fala sobre o coração.
e o que você enche no seu coração. Ah, Milena, é sangue, porque o coração é um órgão que bombeia sangue. Então é aí que a gente vê a necessidade de sabermos o que é o coração segundo as Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor nosso Deus, que é a nossa mente. A nossa mente é o nosso coração, porque é através dela que nós estamos aqui cada vez mais e mais praticando ou deixando de praticar alguma coisa. O corpo não é de total culpado, e sim a nossa mente. E aqui o Senhor Jesus deixou bem claro, aquele que tem coisas boas em sua mente vai produzir coisas boas, vai fazer coisas boas, porque pelos nossos frutos nós nos tornamos conhecidos. E aí o Senhor Jesus vem aqui e questiona, no versículo 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Que isso é um ponto muito importante, que hoje em dia criaram essa falsa doutrina, essa falsa fábula, essa falsidade de evangelho, que fala que Jesus já fez tudo por você, você não precisa fazer nada, que o preço já foi todo pago na cruz. O preço para que você alcançasse a salvação, sim. Agora, para você conquistar a salvação, que aquele que conquistou por um preço altíssimo, exige de nós uma conduta perfeita e irrepreensível, para que assim como ele se posicionou lá em João capítulo 8, quem de vós me convence de algum pecado? Aqueles que são seus seguidores, aqueles que são seus discípulos, também devem se posicionar assim. Tanto é que a gente já está aí há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. E aí vem ao ponto aquilo que foi ministrado lá em João capítulo 11. O ponto é, sabem que estão errados, sabem que estão mentindo, mas continuam escolhendo sustentar esse império de palha por pelo menos mais um pouco, apenas para continuar suprindo a maldade que está preenchendo os seus corações. Então é nesse momento que tem que se posicionar aqueles que querem verdadeiramente ver o nome do Senhor sendo ainda mais exaltado, não somente na sua própria vida, mas perante todo o mundo. Pois aqui o Senhor Jesus deixou bem claro que aquele que ouve a palavra dele e a coloca em prática, esse aí é bem alicerçado. Não quer dizer que não vai vir tempestade, que não vai ter tribulação. Só que o Senhor Jesus foi bem claro, não será abalado. Agora, aquele que ouve a palavra dele, mas faz o famoso ouvido de pinico, que entra por um ouvido e sai pelo outro, esse aí o Senhor Jesus foi bem claro, que não só virá a tempestade, virá a consequência, como será grande a ruína daquela casa. E eu não falo isso para assustar vocês, e sim para que vocês possam verdadeiramente começar a filtrar o que realmente é importante para cada um de vocês. Porque tem gente que se surpreende com uma denúncia no valor de 200 milhões de reais. Aí você chega, isso não paga um cachê de um cantor, isso não paga um salário de um jogador de futebol. Então vamos examinar o que vale mais a pena. A sua salvação, sua vida eterna livre, o seu bem-estar, o bem-estar da sua família, uma vida eterna livre com o Senhor Jesus na glória, ou então simplesmente você está certo por um momento. Você está certo por um tempo. Então é necessário que nós venhamos examinar com muita atenção e cuidado para que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, possa estar sempre sendo evidenciado em nossas vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então, todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, até 1h12 da madrugada, focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas. Então deixe aí o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, que a partir de 1h12 nós estaremos interagindo com vocês nos comentários. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o próximo livro a ser ministrado, o livro de Neemias, que possui 13 capítulos. Livro de Neemias, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E o livro a ser sorteado, de Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Neemias, capítulo 9. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Neemias, capítulo 10, para a sua meditação.
Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus e se inscrevam ou nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vamos agora à ministração de mais uma oração ao vivo nesta madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. E acompanhe também as reprises de nossas lives nos finais de semana, de segunda a segunda. Receba sempre a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso no seu coração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através da ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver de alguma forma atrapalhando ou impedindo dessas pessoas receberem, reconhecerem e praticarem a Tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja o derramar dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, lavando e transformando desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, de cada uma família, de cada um coração que estiver recebendo essa ministração da Tua boa palavra. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para que eles possam alcançar o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos dar continuidade, vamos dar início aqui à ministração no livro de Neemias, capítulo 9, do versículo 31 ao versículo 37. Mas pela Tua grande misericórdia, não acabastes com eles, nem os desamparaste, porque Tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o Teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois Tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a Tua lei, nem deram ouvidos aos Teus mandamentos e aos Teus testemunhos, que testificaste contra eles. Pois eles, no Seu reino, na muita abundância de bens que lhe destes, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não Te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a Sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, e estamos em grande angústia. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, como sempre, cada um capítulo encaixando um no outro. Nesse capítulo 9 aqui do livro de Neemias, nós vemos uma súplica por misericórdia do Senhor nosso Deus. Mas aqui reconhecendo que o Senhor continua sendo justo e que o que está acontecendo com aquele povo é fruto de toda a impiedade, seja da sua liderança religiosa, seja da sua liderança política e seja também do próprio povo. Vemos como que todos se contaminaram, todos erraram e perverteram contra o Senhor Deus. E mesmo o Senhor constantemente alertando e repreendendo o seu povo, se recusaram a reconhecer que estavam errados. Mas quando chegou o momento da dificuldade, eles clamaram a misericórdia do Senhor. E aqui nós vemos quando o Neemias deixou bem claro que eles estavam na abundância, na fartura, com posse da promessa que o Senhor havia concedido, mas foram infiéis e com isso perderam a promessa.
foram escravos na terra onde prometeu-se liberdade, porque eles primeiro se colocaram debaixo do jugo da servidão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Então é quando nós vemos como é importante verdadeiramente nós estamos constantemente examinando não só as nossas obras, nossos frutos, como da nossa liderança também, para que possamos verdadeiramente estar cumprindo os mandamentos do Senhor nosso Deus. Está vindo aí os meus 12 livros para instruir todos vocês nas mais diversas áreas e setores, que é o básico, o princípio, para que você possa verdadeiramente continuar se desenvolvendo, até quando o Senhor Jesus te chamar ou quando Ele voltar, o que vier primeiro. Mas o importante é que você seja encontrado vivo, como sal e luz, uma igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus, que se movimenta, que produz obras, que produz frutos. E eu estarei apresentando agora a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, tirar alguma das suas dúvidas, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Você vai poder voltar e examinar também cada um versículo presente na mensagem.
Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pode entrar também em contato diretamente conosco e já pedir um de nossos templos físicos na sua região, independente do seu segmento religioso de fé, independente das suas posses financeiras. Estamos vindo aqui para ajuntar a Igreja do Senhor Jesus e trazer oportunidade a todos, com desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Ainda não acabou não, abençoado. Nós vamos até 1h24 da madrugada, no mínimo, né? Porque ultimamente temos passado um pouco do horário para estar respondendo a todos vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E o livro sorteado, o livro de Cantares, que possui 8 capítulos. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada. Então escolha o seu número de 1 a 7 para que você esteja recebendo logo mais uma palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Livro de Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Cantares, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Cantares, capítulo 3, para a sua meditação. Lembre-se de deixar aí nos comentários o primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, para esteja interagindo também conosco, tirando suas dúvidas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Pois estamos aqui para levar a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, a todos aqueles que precisam e necessitam. Vamos aqui à ministração de mais uma oração a ser ministrado nesta madrugada, oração de número 8. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, com o poder que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com cada lar, comércio, veículo e cada coração, através dessa internet, quebrando e destruindo toda a obra do inimigo ou da carne, para que essas vidas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Cantares, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Cantares foi abordado um tema justamente que nós viemos trouxendo ali nas outras ministrações do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que é quando a gente olhar, a gente vê a diferença. Não porque está com olhos de paixão, e sim porque está examinando os frutos, as obras e o comportamento de cada um, que é muito importante e necessário para cada um de nós estarmos constantemente examinando as nossas obras, nossos frutos, e também examinando as obras e os frutos daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que são nossos irmãos, para que possamos não só nos corrigir, como também corrigir ao irmão, pois isso sim é amar.
você desejar que a pessoa venha a fazer o correto para que ela possa ser beneficiada pelo Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui agora ao próximo rebanho bendito nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado, como Francisco de Fortaleza, Ceará. Seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aqui o próximo livro a ser ministrado, de 2 João, capítulo 1 e único. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 7 e do rebanho bendito par de número 8. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos sorteados. Todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E o Arnaldo Santos de Ourinho, São Paulo, seja muitíssimo bem-vindo também, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Já se inscreva para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Vamos agora a mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja as abundâncias e plenitudes de poderes, que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, preenchendo cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa live alcançar, para que eles sejam livres e vivam, e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pode falar já hoje mesmo. A partir de hoje mesmo. Lembrando que todos são seguidores ou inscritos, vão continuar recebendo orações mesmo após o término dessa live. E vão continuar recebendo toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. O Washington Santos, de Campinas, São Paulo, também seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui agora à ministração no livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 5 ao versículo 11. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de 2 João é muito forte verdadeiramente, porque, novamente, totalmente interligado com todas as outras ministrações, não só agora na Igrejas Benditas, como também como foi ministrado na última live no @MillerOfertadim. E o Senhor novamente nos mostrando o amar, o princípio que nós temos, o mandamento que nós temos desde o princípio, de amar uns aos outros assim como Ele nos amou. João capítulo 13. E aqui o apóstolo João traz um alerta muito importante para aqueles que parecem ter uma aparência de santidade, mas que não têm parte com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqueles que lhe dão as boas-vindas, ou seja, recebe eles completamente bem, sem questionar, sem colocar nada à prova, esses aí se tornam cúmplices. Porque o Senhor Jesus afirmou que é necessário nós venhamos a nos ajuntar, mas não devemos nos misturar.
é totalmente diferente. Nós devemos estar juntos para que a nossa luz, a luz que habita em nós, que deve estar habitando em nós, brilhe e venha a verdadeiramente alumiar aquele coração que estiver perdido nas trevas, para que ele possa também vir a se recolher, para se tornar também uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Agora é importante que você não permita ser corrompido. Então, necessário que nós venhamos estar verdadeiramente edificados na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixa nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado e interajam conosco tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. E o próximo livro de 2 Samuel, que possui 24 versículos. Livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada. Livro de 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, 2 Samuel, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de 2 Samuel, capítulo 5, para a sua meditação. Escolhei já o seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Vamos à ministração de mais uma oração. Na última live foi ministrado 2 Samuel, capítulo 5, e agora vamos ao 2 Samuel, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live. Que haja o derramar transformador e purificador dos poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo em cada coração conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o sangue do Senhor Jesus Cristo em cada porta, portal e janela de suas vidas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, presta atenção. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 12. Ali entraram para o interior da casa como quem vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclag. Muito mais há perversos, que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requeriria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra?
Deu Davi ordem aos seus moços. Eles, pois, os mataram e, tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Esbozete e a enterraram na sepultura de Abder em Hebrom. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 4 aqui do livro de 2 Samuel é muito forte para que nós venhamos ver como que nós devemos tomar cuidado para não agir com a falsa boa vontade e falsamente em nome do Senhor. Porque eles estavam cheios de boas intenções e fazendo em nome do Senhor como se fosse uma coisa boa. Mas quando você examina, eles cometeram uma injustiça gravíssima. O Senhor, nosso Deus, não precisa que você peque, que você minta, que você adultere, para você fazer, praticar, colocar em prática a vontade dele. Então vamos examinar sempre com muita atenção e cuidado e nunca, jamais colocar aquilo que a gente acha, pensa, imagina ou pressupôs acima daquilo que o Senhor já determinou para cada um de nós, para que não venhamos jamais cometer nenhuma iniquidade, que é a injustiça, que é abominável ao Senhor nosso Deus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós estarmos meditando. Livro de Amós, que possui 9 capítulos. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem interagir, que querem tirar as suas dúvidas, que querem participar da live, deixe seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado aí nos comentários. Se vale aí pro Heitor, que acabou de chegar, nós com certeza estaremos interagindo com você daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada. Basta deixar o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado aí nos comentários. Vamos ao livro de Amós, que possui 9 capítulos. É o próximo a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Livro de Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1, é uma palavra do coração do Senhor nosso Deus para todos nós, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Abençoado, você está falando mentira e está distorcendo a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então fique sempre alerta e muito cuidado com aqui foi acabado de falar. O cuidado que devemos tomar para não colocar a nossa palavra, a nossa opinião, o que a gente acha, o nosso ponto de vista, acima daquilo que já foi decretado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao livro de Amós, capítulo 1. Antes, vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada e daqui a pouco estaremos interagindo com vocês nos comentários. Próxima oração a ser ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam lavadas, purificadas e transformadas com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, preenchendo cada coração e removendo toda a obra da carne, do maligno ou da religiosidade que estiver de alguma forma interferindo da tua palavra a alcançar o resultado da qual está sendo enviada através de nós. Que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Amós, capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 7. Palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e cercar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquete-Aven.
e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo, para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Amós, demonstra o Senhor exercendo ali a justiça contra as más obras, contra a iniquidade. Pois como o apóstolo Paulo afirmou lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, e o Senhor, que ele afirmou, isso não erreis, Deus não se deixa escarnecer, isso que o homem semear, isso também ceifará. E lá em Mateus capítulo 15, palavra do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 16, do versículo 24 ao versículo 27, ele afirmou que ele vai recompensar ou pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Ele não disse que iria dar apenas boas recompensas àqueles que praticam o bem, como deixou bem claro. Se praticar o mal, vai receber o juízo devido ao erro, ao pecado, à transgressão que cometeu. Então, nessa área que nós vamos estar nos examinando, sempre com muita atenção e cuidado, para que o Senhor possa estar nos concedendo apenas sempre as boas promessas. Pois, como está escrito lá no livro de Malaquias, a maldição sem causa não vem. E nós devemos estar sempre examinando a palavra do Senhor nosso Deus, para que Ele possa estar trazendo até nós as abundâncias de paz, graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão chegando agora, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe aí no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, interaja conosco e participe dessa live. E agora você estará recebendo, escolha o número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra, Senhor nosso Deus, para a sua meditação. Oi, produção. Responder por que não responde a pergunta na hora da ministração. Exatamente. A gente tem foco aqui na hora da ministração da palavra do Senhor Deus e a ministração da palavra do Senhor Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. A partir de 1h12 da madrugada, que nós estaremos dando espaço a vocês de interagirem, de participarem, de tirarem suas dúvidas. Basta que você deixe o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, que caso contrário, não estará sendo respondido. É necessário que você se identifique para que esteja sendo respondido e tirado as suas dúvidas. E agora escolha o seu número de 1 a 7 para que tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Jesus, 2, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Jesus, 5, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 6, vai meditar em 2 João, capítulo 1 e único. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar em 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1, se você escolheu o número 1 para a sua meditação. E o Leandro José do Belmonte de Pernambuco. De São José do Belmonte, Pernambuco. Belmonte. Seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Leandro de São José do Belmonte, Pernambuco. Seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Enquanto vocês vão deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para estarmos tirando as suas dúvidas, eu estarei apresentando agora a vocês um convite a todos aqueles que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aí nos comentários, confesse publicamente ao Senhor Jesus, escrevendo: eu, coloque seu nome, eu confesso e reconheço ao Senhor Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida.
E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta, de joelhos, e ainda de joelhos, logo após ter feito essa leitura, faça essa seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando, quem não conseguiu anotar alguma parte, essa live fica salva em algumas redes sociais, também para quem não conseguir fazer agora, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar e examinar versículo por versículo. E o Francisco de Oliveira confessou ao Senhor, confesso o Senhor como Salvador exclusivo, como Salvador de minha alma. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoado. Uma grande festa no céu. Lucas capítulo 15. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para ele fazer a outra Exatamente, abençoado. Essa live fica salva aí nessa rede social. Você vai poder depois voltar para poder fazer também o processo, essa oração lá no secreto, no seu quarto, de joelhos. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E você que está precisando de uma cura, pode ainda fazer também um acréscimo após essa oração. Você verdadeiramente se coloca e se compromete. Senhor, se o Senhor é verdade, se essa obra verdadeiramente, essa obra das 12 igrejas virtuais é verdadeiramente do Senhor, se o apóstolo desses 12 ministérios virtuais é verdadeiramente fala a verdade e é fiel ao Senhor, que eu seja curado, que eu seja liberto. E verdadeiramente o Senhor nosso Deus irá fazer a prova. Como a abençoada que fez a prova e a neta dela saiu do hospital, outra abençoada ali que estava 2 meses esperando uma situação, fez essa prova e verdadeiramente conseguiu o resultado. Para mais honra e glória ao Senhor Deus. Já estou falando para ele que é mais cascudo, que está faltando algumas coisas que você não falou para ele poder fazer. Ele tem que entrar no quarto dele e falar para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, receba esse meu jugo, receba esse meu fardo, e eu vou receber o seu fardo e o seu jugo, isso que eu falei, que é foi a oração. suave. Senhor Jesus, o meu jugo, o meu fardo é essa doença, esse mal que está me afligindo. O Senhor levou sobre si todo esse mal. Se verdadeiramente o Senhor levou sobre si todo esse mal e o apóstolo dessas 12 igrejas virtuais, ele é verdadeiramente com o Senhor fiel, eu vou ser curado. Porque eu vou andar com ele também em espírito para dar muitos frutos. Muitíssimo. Tá bom? É que eu vou andar com ele também junto para dar muitos frutos ao Senhor, como está em João capítulo 15. Você pode ter certeza que você vai ser curado, tá bom? Mas dessa forma. E volta para agora, se não andar, se não entrar em contato comigo, vai ser curado e não entrar em contato comigo, você pode ter certeza que vai ser pior do que está. Exatamente. Coloque a visão para poder todo mundo falar e depois ficar, mas eu não sabia. Então eu estou falando para você, estou nas redes todinha, todas elas me escutando. Se você vai ser curado, se você não voltar que nem um leproso para poder verdadeiramente ser grato e fazer a caminhada em espírito de verdade, ainda que seja distante de nós, não tem problema não, mas no mesmo espírito. Valeu? Exatamente. Vamos para estar nossa juntos. glória ao Senhor Jesus. Muitíssimo amém. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vão deixando no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco também, participando dessa live e tirando suas dúvidas. E eu estarei apresentando agora a vocês a nossa mais nova denúncia sobre mais 7 afirmações, em que basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 4.
Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus Cristo não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro, para que vocês possam estar examinando com muita atenção e cuidado o nosso caráter. E agora o nosso sacerdote apóstolo vai responder o que um outro abençoado ali comentou, que ele falou, que eu vou dar um contexto para o sacerdote poder estar respondendo. Ele comentou, Deus, quando curava, não pedia nada ao que você está pedindo. Eu não estou pedindo nada para ele. Você viu eu pedir alguma coisa para ele? Não pedi nada. Simplesmente eu falei para ele, quando o Senhor Jesus curou aquela mulher, a adúltera, perdoou ela, falou para ela assim, ó, vai e não peques mais para que algo pior não te suceda, tá certo? Quando aquele abençoado lá também estava lá, o acamado que estava lá, que a água se movia e ele era curado quando passava, o Senhor Jesus curou ele também. Sabe o que o Senhor Jesus disse para ele? Ó, vai e não peque mais para que algo pior não te suceda também. Tá bom? Então, a mesma coisa que eu estou falando para esse cidadão aí. Exatamente. Ele vai ser curado? Vai. Mas, ó, ele está fazendo voto é com Deus, não é comigo não. Para algo pior não suceder. Então, vamos ler a Bíblia primeiro, examinar primeiro e você falar. Foi isso que eu falei assim, ó. Vai ficar junto, ainda que distante de mim, mas no mesmo espírito dando fruto. Glória para que algo pior não venha te suceder. Exatamente. E esse é o nosso dever e obrigação alertar ele. Para depois não acontecer, ele falar, mas eu não sabia, eles não me avisaram. Aí o juízo não vai só para ele, como o juízo vem pra gente também. Estou falando para essa pessoa que quis dar uma de santão aí, que entende alguma coisa e não conhece nada. Porque se tivesse lido a Bíblia Sagrada, e essa... Quem é o nome? Cláudio. O tal de Cláudio que tá aí. Certo? Então você viu? Ó, te dei só duas passagens só que o próprio Senhor Jesus falou. Vai e não peques mais, para que algo pior não te suceda. Pronto. Viu o outro? Exatamente. O outro estava 38 anos lá, assim, ó. Acamado. E o que Jesus falou também, ó? Vai e não peques mais para coisa pior não te suceda. Exatamente. Viu? E como ele bem mencionou, é o que ele acabou de acontecer com ele. Mateus 22, versículo 29. Palavra do Senhor Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, que é justamente o que você demonstrou, não ter conhecimento nenhum das Escrituras Sagradas. E o Francisco perguntou qual era o Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Volta nessa live que ela vai estar ficando salva, você vai poder voltar e fazer passo a passo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Entra no teu quarto lá, abre a Bíblia lá, de joelho, pode fazer oração que com certeza o Senhor Jesus vai te ouvir. Jesus. Muitíssimo amém. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Deixando claro que a gente não está pedindo nada. Eu não pedi nada a ele, poxa. Não, que um outro abençoado em outra rede social foi falar. Por que você está pedindo dízimo? Nós não estamos pedindo. Você ouviu? Você ouviu eu falar assim, ó, me dá o seu dízimo? Você ouviu eu falar assim, me dá a sua oferta? Você não ouviu eu falar isso, poxa. Exatamente. Mesmo tendo toda a autoridade e poder sobre isso, eu não falei sobre isso. Ó, eu estou oferecendo 200 milhões de reais se alguém mostrar que eu não tenho autoridade, eu não tenho poder para isso. Ou que se alguém que está recebendo tem autoridade e poder para isso. Exatamente. Porque nem oferta e nem dízimo pode ser entregue se não for para o sacerdote ou para discípulo de sacerdote. Exatamente. Segundo a ordem do Senhor Jesus o Cristo. Entendeu? Que é de então hoje está errado. Tem aí a maioria da igreja está recebendo a oferta, está errado. Não pode. Exatamente. Que dirá dízimo, não pode. 28 a 30, isso aí. Se ele provar para mim, na Bíblia Sagrada, que ele pode receber a oferta, eu dou para ele 200 milhões de reais. Exatamente. Você tem que falar assim, ó. Não é ficar de não. Fala rápido assim, ó, direto. Aceita o desafio? Se aceitar o desafio, tá aí, ó. Tá gravado aí para todo mundo poder ouvir.
O cara falou, esse cara aí tem nem jeito de falar sem mansidão nenhuma. Você não sabe o que é mansidão. Por acaso o Senhor Jesus não tinha mansidão? Quando ele entrou dentro do templo físico lá e começou a sair dando chicotada em todo mundo, mandando todo mundo embora, afirmando que eles estavam cometendo uma iniquidade, o Senhor Jesus, por acaso, ele falou, sai, irmão, vai pra lá. Paz do Senhor, eu vou orar por todo... Não fez isso. Por acaso também, quando ele encontrou lá que estava a turma querendo acusar ele, falou, quem entre vós aí me acusa de algum pecado? Quem? Hã? Todo mundo ficou quieto. Então vamos examinar sempre a palavra do Senhor Deus das Escrituras da Bíblia Sagrada. E aqui... Esse que confessou o Senhor Jesus está falando aí que ele não gosta de política. Isso que eu ia comentar agora, que ele comentou que não gosta de política. Mas, abençoado, você tem que saber separar política de política. Passa a gostar, porque se tem um cara que não gostava de política, era eu. De forma nenhuma. Não queria nem ouvir falar na minha empresa de política que eu arrumava um barulho doido. E, exatamente, na verdade, quando eu fui olhar na Bíblia Sagrada lá, eu não tenho opção. Eu tenho que votar no político, eu tenho que ter um político. Então, pronto. Que vive ele, não viva mais eu, pronto. Ele falou, não justifica, ele não é Jesus. Então vamos lá, um apóstolo tal como ele, o apóstolo Paulo. Por acaso o apóstolo Paulo não tinha espírito de mansidão? Quando ele perguntou pro povo, vem cá, vocês querem que eu vá até aí com vocês com um pedaço de vara para bater em vocês? Ou vocês esperem que eu vá ali com calma? Então vamos examinar sempre as escrituras sagradas. Então, olha só. Se você parar para examinar... Vamos lá em Lucas capítulo 22, o Senhor Jesus mandou cada um vender uma túnica e comprar uma espada. Ó, não tinha Bíblia naquela época não, tá bom? Então, para que o Senhor Jesus mandou os seus discípulos andar armados? Para quem? Tanto é que a orelha lá do servo do sumo sacerdote foi para fala. Então, porque não era uma de plástico, até porque nem existia plástico na época. Tem que examinar as escrituras sagradas, abençoado. Os Estados Unidos lá andam armados é por causa disso, por causa dessa lei que está lá em Lucas capítulo 22. Exatamente. O próprio Senhor Jesus mandou, aquele que tiver duas túnicas, venda uma e compra uma espada. Lucas 22, vai lá ler, poxa. Foi para quê? Foi para mansidão? Exatamente. Agora, vocês não sabem que mansidão, quando a Bíblia se refere, está referindo o quê? Aquele que é muito brabo, ele termina realmente... sujeitando o seu espírito à palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Aí ele se torna manso. Porque Moisés também, você viu Moisés como é que é manso? Viu lá o que ele fez com o outro lá, ó? Exatamente. O que ele fez na rocha? Então pronto. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria no Senhor Jesus. E deixando aqui bem claro para o Mateus Schultz que o que você está fazendo se conjura no crime de injúria, calúnia e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. Já está sendo registrado tudo isso e nós iremos entrar vai grampeando. Vai tirando print. Vai tirando print. E nós já estamos... E nós iremos estar entrando em contato com você de maneira jurídica, pois você já foi alertado diversas outras vezes aqui na live e você é alguém que não possui, no mínimo, de caráter para, antes de fazer qualquer uma afirmação contra alguém, examinar verdadeiramente a procedência de cada uma etapa que está sendo feita aqui para todos nós. Para mais honra e glória no Senhor Jesus. Já tirou print, produção, para poder silenciar? Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Não vou nem repetir. Ele comentou, nos acusou de um monte de coisa que ele não tem prova nenhuma. E aí, como abençoado, ele ia aí mudando de assunto completamente, que não vale a pena perder tempo para ele. Salmo 109 para ele. Como é que vocês podem falar uma baboseira dessa se vocês não ouviu? Ó, a gravação tá aí. Se você não ouviu pedir nada a ninguém, como é que tu fala uma baboseira dessa? Exatamente. Salmo 109, vai lá dar uma olhadinha que Salmo 109 está na tua porta. Se você não vigiar, aí amanhã você vem aqui, pede perdão aí, desculpa aí, examina Mateus. Tudo, né? O seu Mateus, mas não sei quem. Então, examina lá e vem aqui amanhã e fala assim, olha, me perdoe, apóstolo, me perdoe, porque eu examinei lá e você em nenhum momento você pediu dinheiro a ninguém. Pelo contrário, estou só oferecendo. Exatamente. E como o abençoado ele comentou aqui na outra live, que já responde o outro ali. Jesus não veio trazer a paz, vem trazer a espada. Exatamente. Poxa. Então vamos examinar exatamente as escrituras sagradas e parar de ficar distorcendo. Mateus capítulo 10. Exatamente. 34. E o abençoado Rui, sim, ele está comentando ali que José de Arimateia era político, realmente, por isso que a gente afirmou. Quem provar na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus não tinha discípulo político, é o contrário, tá? A gente reconhece que há, sim, sempre a interação da política com o Senhor nosso Deus. Por esse motivo, hoje, eu ajudo o político. Exatamente. Tudo conforme a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, a partir de 00:07, no @Igrejas Benditas, 12 minutos antes das 7, no @MilaOfertadim, para estar interagindo com vocês e tirando suas dúvidas e ministrando a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Examine as nossas mensagens, em alguma rede social essa live fica salva, você vai poder voltar para examinar e colocar à prova o nosso caráter. Entre em contato conosco no privado de uma de nossas redes sociais, peça um de nossos templos
físicos na sua região. Pois lembrando que conosco o obreiro recebe o salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de que todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então fale também com as autoridades políticas, com os empresários, com os empreendedores e até mesmo com os moradores de rua sobre essa causa e fale para eles entrarem em contato conosco, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então façam prova dessa obra, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pois lembrando que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Examine na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, em algumas redes sociais, eu sei que eu tô falando rápido, porque o tempo já passou, e em algumas redes sociais, essa live fica salva, você vai poder voltar, pausar, diminuir a velocidade e examinar versículo por versículo. Por isso que eu tô olhando para todo lado, estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, você entre em contato conosco no privado, peça suas dúvidas. Quem quiser ofertar ou dizimar, na descrição da live você encontra as informações, o vídeo fixado no perfil, ou entrando em contato diretamente conosco no privado. Fiquem todos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives, meu muitíssimo amém. E o recado ali, o Luciano falou dízimo, é do Antigo Testamento. A gente tem a nossa denúncia aqui. Se provar é 200 milhões de reais. Aceita o desafio? Pronto. Exatamente. Glória ao Senhor Jesus, muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Aguardo nas próximas lives.